Muito bem, olá pessoal, vamos começar então uma aula. Vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o Windows Explorer. Na verdade eu vou gravar uma aula completa, onde você vai dominar de uma vez por todas o famoso Windows Explorer, né, que alguns chamam de explorador de arquivos ou gerenciador de arquivos e assim por diante, tá bom? Então, olha, se você é um iniciante na informática, essa é uma das partes mais importantes que você precisa saber no início dos seus estudos de informática. Por quê? Você vai aprender a manipular arquivos, né? Tudo que se grava no computador, você muitas vezes usa o Windows Explorer ou a essência do Windows Explorer se você trabalha na plataforma Windows. E você vai aprender como fazer isso hoje, tá bom? Então é o seguinte, ó, se você é iniciante, preste atenção nessa aula, que essa aula vai te ajudar muito. E se você já tem algum conhecimento, mas não domina totalmente o Windows Explorer, eu acredito que essa aula é para você também, tá bom? Então vamos lá. Se você puder, coloca seu celular do lado aí, se você estiver me assistindo um celular, abre o seu computador para você acompanhar comigo. Eu vou compartilhar a minha tela com você, tá? Para que você possa tirar proveito dessa aula que nós vamos fazer do Windows Explorer. Então vamos lá, gente. Ó, vou compartilhar com você aqui a minha tela, tá? Muito bem, você deve estar vendo agora a minha tela e nós vamos falar um pouquinho então do Windows Explorer. Como você pode ver aqui na minha tela, eu estou com o meu Windows Explorer aberto. Tá? E nós vamos falar bastante aqui sobre os recursos do Windows Explorer e assim por diante. Tá? Vamos começar conhecendo um pouquinho o Windows Explorer. O Windows Explorer, gente, antes de mais nada, se eu quiser fechar aqui o Windows Explorer, eu posso aqui, por exemplo, fechar. Geralmente ele fica aqui embaixo, algumas pessoas gostam de deixar um atalho aqui na barra essa barra de tarefas embaixo, ou você vai aqui no menuzinho do Windows, né, e procura lá o Windows Explorer para você abrir. Você pode ir lá ver se na letra E você encontra, né, ou vai no W, Windows Explorer. Enfim, eu vou abrir aqui pelo botão que eu acho que é mais fácil para a gente usar o Windows Explorer, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, o que você tem aqui? Vamos conhecer um pouquinho o nosso Windows Explorer. Tá? Ó, você tem aqui em cima os menus. Tá? Primeiramente, vamos conhecer essa janela aqui. Estou tendo menu início, menu compartilhar, menu exibir, menu ferramentas e assim por diante. Nós vamos usar esses menus em várias partes aí durante a nossa aula, tá bom? Depois aqui ó, você tem os botões de acesso rápido. Então dentro do menu início, lá ó, tem ó, fixar, acesso rápido, copiar, colar. Aqui tem recortar. Enfim, tem vários botões aí que nós vamos usar também. E quando você muda aqui em cima, lá, mudou para compartilhar, esses botões também vão mudar. Você vai aqui no menu exibir, já aparecem outros botões. E assim por diante, tá? Depois aqui na sequência, abaixo dessa barra de botões aqui de acesso rápido, você tem a área de endereço, né? Então aqui eu vou colocar o endereço de onde estão as coisas no meu computador. A barra de endereço, olha lá, este computador, sistema C2 pontos. Vou falar o que é isso para você. Aqui à direita, no finalzinho, nessa mesma linha aqui, nós temos o pesquisar. Nós vamos aprender como usar isso aqui. Depois nota aqui que o meu Explorer está com um tipo de exibição onde ele está dividido em duas partes. Do lado esquerdo eu vou ter como mostrar aqui unidades e pastas, tá? E também alguns atalhos. E do lado direito eu vou mostrar todos os conteúdos que estão selecionados do lado esquerdo. Por exemplo, aqui ó, selecionei a unidade C. Então mostrou o que tem dentro dela. Se eu selecionar aqui a unidade D, mostra o que tem dentro dela e assim por diante. Tá? Então do lado esquerdo você sabe que são as unidades, eu vou falar o que é uma unidade, são alguns atalhos e pastas, e do lado direito pastas e arquivos do que tem no seu computador. Bom, mas vamos lá, gente. Antes da gente falar um pouquinho, ou antes da gente começar a explorar um pouco mais o Windows Explorer, tá? Eu preciso explicar para você como que funciona o Windows Explorer. Vou voltar até aqui com a minha câmera. Para você entender o procedimento do Windows Explorer, você tem que pensar num sistema de arquivos físicos. Então lembra lá, por exemplo, muitas empresas ainda têm aqueles arquivos de aço, né, que muitas empresas ainda usam, aquele com gavetas. O sistema de armazenamento de arquivos de um computador, gente, lembra muito aquele processo lá, e principalmente quando a gente fala aqui do Windows Explorer. Então vamos pensar que lá na empresa que você trabalha, você tem uma sala que tem 5 arquivos, daqueles arquivos de aço, tá? Com 4 ou 5 gavetas, depende do tamanho do arquivo que você optou por comprar lá. Então você ali, você vai armazenar documentos, né? Principalmente documentos, mas é possível até guardar algumas outras coisas também. Nós vamos falar de documentos. Então você tem, por exemplo, arquivos 1, 2, 3, 4, 5. Aí dentro de cada um dos arquivos tem mais 4 gavetas. Então no arquivo 1 tem a gaveta A, B, C e D. No arquivo 2 a gaveta
E, F, G, H, por exemplo, e assim vai, tá? Dentro de cada gaveta você tem aquelas pastas, sabe aquelas pastas suspensas que tem aqueles dois ganchinhos do lado assim para prender no arquivo? Elas ficam em pé assim, chama suspensa justamente porque ela fica meio que penduradas, né? Então eu tenho uma sala de arquivos, aí eu tenho um arquivo 1, por exemplo, eu tenho a gaveta B e eu tenho a pasta suspensa, por exemplo, notas fiscais, tá? Aí dentro da pasta suspensa notas fiscais eu posso ter uma subpasta, dentro daquela eu posso ter uma pastinha menor, né, talvez aquelas pastas de papelão, de plástico e tal, com notas fiscais de abril de 2020. Notou a sequência? Então, quando eu preciso de um documento, se você vai pedir para sua secretária, seu secretário, a pessoa que cuida do almoxarifado, enfim, a pessoa que cuida dessa parte, ir lá na sala de arquivos, buscar um documento, você vai dar essas coordenadas. Você vai falar assim, lá na sala X, tem 5 arquivos, você vai no arquivo número 2, na gaveta B, na pasta notas fiscais e tem uma subpasta março de 2020. Pronto, você deu um caminho para essa pessoa encontrar esse arquivo. Se você precisar, você vai buscar esse mesmo caminho. Quando a gente fala do computador, gente, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então vamos voltar aqui na minha tela de novo, vou compartilhar com você. Então aqui o Windows Explorer que você está vendo é como se fosse a sala lá com vários arquivos. Pensa daquela sala que eu falei que tem 5 arquivos de aço. Aí do lado esquerdo aqui, eu tenho também, C2 pontos, é uma unidade. Depois, tá escrito sistema. Aí depois, vai acompanhando meu mouse aí, gente, disco antigo, D2 pontos, uma outra unidade. Arquivos pessoais. Então vamos imaginar que cada uma dessas unidades é como se fosse um daqueles arquivos físicos que você tem de aço. Então, olha lá, o arquivo A, por exemplo, arquivo 1 vai ser o sistema C2 pontos. Dentro desse arquivo eu falei que ele tem 4 gavetas, não é? Então aqui eu também tenho como se fosse gavetas, aqui Android, Advanced, arquivos programas e assim por diante. É como se fosse aquelas gavetas. Dentro daquela gaveta eu posso ter pastas. Então eu clico aqui, eu tenho a pasta Flash, manual e assim por diante. Dentro daquela pasta eu posso ter, por exemplo, subpastas. Vamos ver se tem alguma. Aqui, uma subpasta Flash. Percebe então o procedimento do Windows Explorer é o mesmo sistema de arquivos de um sistema físico que você tem aí na sua casa, ou na sua empresa, no seu escritório e assim por diante. Isso é uma parte muito importante você entender para quando você for gravar os seus arquivos e quando você for buscar os seus arquivos. Então pensa lá no sistema físico de novo. Imagina que você fechou o mês agora, hoje por exemplo é dia 29 de junho, né? Eu estou fechando o meu mês, eu vou fazer uma pasta com todos os documentos do mês para arquivar. Quando eu for levar lá para minha sala de arquivo, eu vou ter que ter aquelas coordenadas, quer dizer, eu vou ter que ir lá no armário número 3, por exemplo, na gaveta 2, notas do mês, a pasta, na subpasta junho 2021. Quer dizer, eu tenho que seguir essa sequência para eu manter os meus arquivos de maneira organizada. Porque se eu simplesmente chegar lá e jogar numa gaveta qualquer, quando eu precisar, eu não vou encontrar. Então imagina que eu cheguei numa sala que tenha 10 arquivos, uma empresa grande, por exemplo, né? Vamos pensar naquele processo antigo, porque hoje está tudo sendo digitalizado, mas essa ilustração ajuda você a entender o sistema de funcionamento do Windows Explorer. Então vamos pensar naquele processo antigo. Você chegou numa sala com 10 arquivos, 5 gavetas cada um. Se você não souber onde está o documento, gente, imagina o trabalho que vai te dar. É quase que impossível se achar, né? Antigamente demorava-se dias para achar documentos em arquivos assim, porque não havia esse processo de organização de hoje, né? Ou, na verdade, mesmo quando havia, se alguém colocou um documento fora da pasta correta, para achar depois é uma dificuldade. Então, dentro do computador é a mesma coisa. Quando você está aqui dentro do Windows Explorer, você vai seguir a mesma sequência, tá? A mesma lógica, vamos dizer assim. Então, repetindo para você, do lado esquerdo você tem unidades. Unidades, gente, C, D, E... são unidades onde você vai salvar as coisas no seu computador, tá? Tudo que você salva num computador, ele é salvo numa unidade de salvamento, de gravamento, vamos dizer assim, de armazenamento, esse é o termo, tá? Que pode ser uma unidade física, como pode ser uma unidade móvel. Por exemplo, aqui eu tenho na minha mão aqui, um pendrive, né? Você deve estar vendo aí no cantinho da minha câmera, esse é um pendrive, né? Que é uma unidade de armazenamento móvel. Antigamente a gente tinha CD, hoje não se usa mais. Hoje você tem aqueles discos externos, HD externo que a gente fala. O seu celular pode ser uma unidade de armazenamento, né? Se você tem um celular Android, por exemplo, basta você plugar lá no USB, ou às vezes até via Wi-Fi, e você copia arquivos do celular para o computador, né? E você carrega arquivos também ali.
Se você tem um celular que é iOS, que é um iPhone, mesma coisa, você pluga, ele tem alguns traços um pouco diferentes do Android, mas é a mesma coisa. Então a gente chama isso de mídia externa. Já dentro do seu computador, você tem algumas mídias internas, que pode ser, por exemplo, um hard disk, que é um HD, ou pode ser um SSD, que a gente fala, né? Que é um tipo de mídia mais segura, muito mais rápida, é uma mídia digital, melhor do que o HD ainda, tá? Não vou entrar em detalhes nisso agora, mas... E aí você pode criar unidades de armazenamento, essas unidades como se fossem aqueles arquivos físicos lá que você tem numa sala. Dentro de um único HD você pode ter mais de uma unidade. Por exemplo, aqui no meu computador, o C2 pontos ele está dentro do meu HD. Já o disco antigo, não minto, o C2 pontos está dentro de um SSD que eu tenho aqui. Já disco antigo, arquivos pessoais e trabalho está dentro do meu HD, eu dividi ele em 3 unidades. Embaixo aqui eu ainda tenho servidor com o nome de Marcelo, Rosana, secretaria, vendas, isso aqui são unidades de rede. Então cada um desse aqui é como se fosse um arquivo lá daquela sala física. E são endereços diferentes que eu vou precisar entender, saber o que tem em cada um deles, tanto para eu guardar os meus arquivos, como para eu buscar os meus arquivos quando eu precisar desses arquivos, tá? Então repetindo, ó, do lado esquerdo são as unidades, aí quando eu clico em cima, do lado direito ele me mostra a pasta. Quando está esse ícone aqui, ó, chama ícone esse desenho, tá? Se você é iniciante. Esse desenho amarelinho, ele é uma pasta, tá? Então tem a pasta Android, a pasta Advanced e assim por diante. Se eu clicar, por exemplo, na pasta Advanced, dou um duplo clique para abrir, ele abre uma subpasta, uma pasta dentro da pasta, que tem aqui, por exemplo, a pasta manual. Se eu clico em cima, ele abre uma subpasta da subpasta chamada Flash. Entendeu? Então igual aqueles arquivos antigos, e vai abrindo várias subpastas. Então eu preciso entender esse procedimento. E aliado a isso, eu tenho arquivos, que eu vou clicar aqui no C2 ponto de novo. Aí eu vou agora abrir, eu vou dar um duplo clique aqui em Windows, tá? Ó, abrir a pasta Windows. Dentro da pasta Windows, eu tenho várias subpastas, uma quantidade grande aqui, né? Mas no final percebe que tem alguns aqui ícones um pouco diferentes, aqui ó, esse BFSV Saver, Boot Start, isso aqui são arquivos, né? É como se fossem os documentos lá do seu arquivo físico. Então você tinha lá o arquivo, a gaveta, a pasta, a subpasta e o documento, que é o papel final, né? Aqui é a mesma coisa, isso aqui é como se fosse aquele papel final que você tem, tá? Dentro aí das suas pastas e subpastas. Aí o nome de arquivo, já vou falar aqui também para você. Tá vendo que ele tem esse nome aqui, por exemplo? Ó, esse aqui eu marquei, onde está azulzinho, ó, bfsvc.exe. Esse .exe é o tipo do arquivo. Esse é um arquivo executável, quer dizer, quando eu dou um duplo clique nele, ele vai fazer alguma coisa, ele vai executar alguma função. Tem alguns arquivos que são arquivos de sistema, tem arquivos que são de planilhas, arquivos de imagens, arquivos de, por exemplo, de texto, e enfim, tá? Então existe uma infinidade de arquivos, e cada tipo de arquivo ele está relacionado a um programa. Por exemplo, o Word, que você talvez já ouviu falar, né, que mexe com textos, editor de texto, ele grava um tipo de arquivo, né? Deixa eu ver se tem algum de Word aqui. Ó, nessa pasta aqui não tem nenhuma. Né? O Excel, que é planilhas eletrônicas, é um outro tipo. CorelDRAW, né? CorelDRAW é um outro tipo de arquivo, que é de desenho. E assim sucessivamente. E tem arquivos que é de sistema, por exemplo, esse aqui, ó, .dat. Esse é um arquivo de sistema, eu nem posso mexer nesse arquivo. Se eu alterar esse arquivo ou excluir esse arquivo, eu posso danificar alguma coisa no meu computador, porque é um arquivo do sistema, quer dizer, para o sistema funcionar, precisa-se desse arquivo. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Você entendeu, então, do lado esquerdo o que fica, do lado direito aqui também, que o amarelinho são pastas, depois nós temos arquivos dentro das pastas e podemos ter pasta dentro de pastas, que a gente chama de subpastas. E quando você vai abrindo caminhos, aqui em cima ele mostra caminho para você, gente, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos entrar aqui dentro dessa pasta mídia aqui, tá escrito média, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro dela. Ah lá, ó. Aí eu vou abrir agora esse aqui, ó. Aí lá em cima, tá vendo? Ele me mostrou um caminho, ó. Quer dizer, eu tô dentro da unidade C, que é aquele sistema, né? Ó, então aqui, ó, tô neste computador, que é todo o meu computador. O C, que é o sistema, na pasta Windows, subpasta média, subpasta Calligraphy, tá? Percebe? Então você tem todo um caminho aqui na barra de endereços. Eu vou precisar desse caminho para que eu possa definir onde eu vou gravar minhas coisas e encontrar as coisas que eu preciso também, tá? Muito bem, gente. Deixa eu ver a minha programação aqui. Nós já falamos então da estrutura, da aparência, né? Falamos dos tipos de arquivos, de extensões e falamos também das unidades, né?
Então tá bom. Do lado esquerdo aqui, gente, que eu falei para você, onde eu estou passando o mouse agora, você tem as unidades, tá? Então, ó, por exemplo, unidade de trabalho, de arquivos pessoais, eu tenho unidades de rede. Como eu estou aqui numa rede local na minha empresa, quando eu clicar, por exemplo, aqui, ó, vendas, ó, eu vou abrir uma unidade de rede, só que agora não está no meu computador, está na minha rede, está lá no meu servidor. Mas como o meu computador está ligado pela rede e essa unidade lá do servidor está mapeada, então ela aparece aqui para mim também, tá? Ó, eu posso abrir, por exemplo, 2020. Se eu entrar aqui, ele vai abrir os arquivos de 2020. Tá vendo? Dentro da minha rede, da minha pasta vendas. Então, isso é muito importante para você localizar os seus arquivos. Ok? Bom, mas aí eu posso mudar o nome dessas pastas. Por exemplo, assim, ó, que nem aqui, ó. Tá? Sistema C2 pontos. Se eu quiser, gente, eu posso dar um clique aqui em cima dele. Eu vou com o mouse em cima do nome. Tá vendo? Então, você nota que quando eu passo o mouse em cima, ele muda por uma mãozinha, né? Uma mãozinha assim, ó. Aí eu clico com o botão direito, se eu quiser eu posso renomear, olha lá, tá vendo? Começou, ficou em azul, tá piscando o cursor, quando eu clico aqui, olha lá, eu posso mudar o nome, tá? Eu não vou mudar aqui não, mas se você quiser, você muda o nome, aperta Enter, ele vai mudar o nome daquela unidade, tá? Que nem aqui eu pus o nome de disco antigo, eu não quero esse nome de disco antigo mais, então eu vou clicar botão direito, em cima, escolho aqui no menu renomear, e vou colocar assim, por exemplo, sei lá, disco de mídias, tá? Eu resolvi dar esse nome agora, disco de mídias. Aqui eu vou gravar só minhas mídias, tá? Ó, tá dizendo aqui que eu preciso de ter permissão, vou colocar continuar, tá? Lá em cima já mudou o nome, aqui também vai mudar, gente, aqui não atualizou ainda, tá bom? Olha lá, já mudou, apertei uma tecla F5 no meu teclado, lá no seu teclado, lá naquela parte de cima, tem algumas teclinhas, F1, F2, F3, a tecla F5 é para você atualizar essa janela aqui. Atualizou lá, disco de mídias, né? Mudou o nome de acordo com a alteração que eu decidi fazer nesse momento, tá bom? O que mais, gente? Ó, tem muitas outras coisas que pode fazer no Windows, você pode ter também aqui com o botão direito, quando eu clico em cima de qualquer lugar, eu clico aqui, ó, ele vai aparecer para mim propriedades, vou conhecer um pouquinho mais sobre aquela unidade. Por exemplo, essa unidade disco de mídias, ó, ela tem 146 GB de espaço, tá com... Na verdade, ela tem 175 a capacidade total, está com 146 ocupado e está com 29.3 livre. Então, eu já tenho uma visão geral dessa minha unidade dentro do meu HD, né, do meu hard disk, né, que é aquela parte de armazenamento interno do meu computador. Então, o botão direito, ele me dá essa opção propriedades. Quando eu vou numa pasta, aqui são pastas, a mesma coisa. Eu cliquei em propriedades, ele vai abrir as propriedades daquela pasta. Daí, gente, você está percebendo que aqui cada hora aparece de um jeito, né? Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, mas você vê que é o mesmo desenho, lá, o amarelinho, né? Que são pastas, igual quando a gente estava aqui, por exemplo, que apareceu as pastas dessa forma e no MIDI lá apareceu a pasta de outra forma, tá? Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho, gente, sobre como que a gente começa a fazer manipulação de arquivos no Windows Explorer. Tá? Então lembra lá, como eu falei para você, aqui que você vai fazer todo o armazenamento do seu computador, você faz aqui pelo Windows Explorer. Então, gente, ó, eu vou usar como exemplo aqui, eu vou entrar nessa pasta trabalho, ó, quando eu clico aqui em cima dela, mostrou tudo para mim que está do lado de cá. Mas aí, se eu quiser, essas pastinhas aqui de 2018 até essa WR Smart Shop aqui, eu posso fazê-las aparecer do lado de cá. Como que eu faço? Percebeu que aqui tem uma setinha virada para a direita, tipo uma flechinha? Isso aqui está mostrando para você que existem subpastas dentro dessa unidade aqui, né? Todos têm, gente, ó. Tá? Então, quando eu clico aqui, ele vai expandir, ela expandiu. Todas aquelas pastas que estavam do lado direito, elas passaram a mostrar do lado esquerdo. Só que do lado esquerdo, lembra que eu falei lá no começo que só mostra unidades e pastas? Ele não mostra arquivos, tá? Então, se você rolar o mouse um pouquinho, lá, ele parou aqui no WR Smart Shop. Aqui, se você rolar, tem lá controle de emissão de notas, servidor NS1, tá dando mais algumas opções que no outro não deu. Então, você tá tendo, tem essa diferença aí entre o lado esquerdo e o lado direito. Bom, muito bem, então eu vou querer aqui, por exemplo, essa pasta aqui, imagens, ela tá vendo que está com a setinha? Indica que tem subpasta dentro dela também. Vou dar um clique em cima de imagens, vai mostrar todas as imagens que está dentro dessa pasta. Então é como que se eu tivesse aqui, por exemplo, eu estivesse aqui ó, no arquivo chamado trabalho, então na minha sala de arquivos ela tem um arquivo chamado trabalho, eu tenho uma gaveta chamada imagens, e dentro da gaveta imagens eu tenho três
subpastas, ou 3 pastas, que é ícones, redes e vídeos, e tem alguns arquivos, alguns documentos soltos, vamos dizer assim, dentro dessa gaveta. Só para você entender, seria como se fosse esse o raciocínio que você vai usar para identificar os seus arquivos, tá? Então, muito bem. Então, eu tenho aqui, algumas... Essa aqui, como o nome já fala, é um arquivo de imagens, né? Uma pasta de imagens. Então, eu tenho aqui várias imagens. Se eu rolar a pasta, você vai ver aí que eu tenho várias imagens. Então, agora nós vamos começar a aprender como manipular os arquivos. Como que eu faço, então, para copiar, mover, alterar, mudar de lugar e assim por diante, tá? Vamos começar a aprender isso a partir de agora, para você encontrar os arquivos no seu computador, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, eu vou pegar aqui, percebe que quando eu vou passando o mouse, ele vai ficando em azulzinho, porque ele está identificando alguns arquivos para mim, só que ele não está sendo selecionado. Selecionar, que significa escolher, marcar. É porque é o seguinte, gente, só para você entender melhor, o computador, ele é como se fosse uma máquina sem inteligência. Peraí, Edson, como assim uma máquina sem inteligência? Sim, gente, o computador ele é uma máquina pré-programada. Ele é um equipamento que foi pré-programado para fazer algo. Tudo isso que você está vendo aqui, por exemplo, é porque alguém pré-programou. Alguém pré-programou que aqui em cima tinha que estar escrito gerenciar em amarelo. Que esses ícones têm que aparecer desse tamanho aqui. Que aqui em cima tem que ter esses botões. Alguém pré-programou isso. É quando você abre já aparece desse jeito. Se não tivesse tido essa pré-programação, nada seria possível, tá? Então precisa se fazer uma programação prévia. Isso quer dizer que tudo que eu vou fazer no computador, meio que eu tenho que dizer para ele o que eu quero, informar a ele o que eu quero, senão ele não entende. Lembra, ele não é uma máquina inteligente. Ele precisa de uma inteligência para aí sim ele mostrar uma inteligência artificial. Então aqui eu tenho, por exemplo, o arquivo 1, que é uma imagem, né? O que eu quero então? Agora eu vou dizer para o computador que eu quero trabalhar com esse arquivo. Então o que eu faço? Eu dou um clique em cima dele. Por exemplo, eu cliquei em cima do 1, ficou em azul. Então eu informei para o Windows que nesse momento eu vou fazer alguma coisa com esse arquivo. Eu selecionei, esse é o termo. O que eu quero fazer com esse arquivo? Eu quero copiar esse arquivo para um outro lugar. Para eu copiar, tem várias formas de eu copiar um arquivo dentro do Windows Explorer, tá? Então vamos ver as 3 formas mais comuns. A primeira é você vir com o mouse em cima do desenho aqui, você para em cima do desenho, né, do ícone, clica com o botão direito, ele abre isso aqui, é chamado de menu rápido, tá? Ele vem aqui no menu rápido, eu tenho a opção aqui embaixo, copiar, tá vendo aqui meu mouse embaixo? Eu vou dar um clique, copiar. Bom, não aconteceu nada. Não, aparentemente não aconteceu nada, porque na verdade, o que aconteceu? Existe uma área no Windows, na memória lá do computador, que é chamada de área de transferência. Então quando você copia uma coisa, por exemplo, eu tenho essa lapiseira aqui, Então a lapiseira está aqui. Aí quando você clica em copiar, é como se ela fizesse uma cópia da lapiseira lá na área de transferência, mas ela fica nos 2 lugares. Quer ver? Vou pegar aqui 2 canetas. Então eu tenho aqui 2 canetas que são iguais. Tudo bem, Então ele tem essa caneta e essa caneta, as 2 são iguais. Então eu estou aqui com essa caneta, como se fosse uma caneta só. Quando eu faço copiar, tá? Eu vou até colocar minha câmera aqui para você me enxergar melhor. No copiar é assim, eu tenho um aqui, aí ele fez uma cópia, ele levou ela para algum lugar, mas eu mantenho a cópia aqui, tá? Quer dizer, eu vou colocar como se fosse um triângulo, aqui eu tenho o original e aqui eu tenho a cópia, e esperando o que eu vou fazer com essa cópia. Então foi o que eu fiz agora, estava aqui, eu cliquei em copiar, ele fez uma cópia, está lá na área de transferência essa cópia. Agora eu tenho que pegar e colocar essa cópia em algum lugar, eu vou descer ela para algum lugar, então ela está aqui na área de transferência, eu vou trazer ela para cá agora, tá? Que é o que eu vou fazer lá no Windows agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa imagem e vou colocar num outro lugar. Eu já dei um Ctrl, eu já fui lá com o botão direito e copiei, tá? Então agora eu quero colocar essa imagem, por exemplo, vamos subir aqui, dentro da pasta, aqui em cima tem outra pasta chamada imagens. Então eu vou clicar em cima dela, imagens. Aí agora eu quero trazer de volta, lembra que eu falei que estava lá em cima, assim, lá na área de transferência, eu quero trazer ali em outro lugar. Então agora eu vou clicar em qualquer lugar, que eu já selecionei a pasta do lado esquerdo, né? Esse aqui é um atalho de uma outra pasta. Vou clicar aqui no meio, em qualquer lugar, no botão direito do mouse novamente. Olha, ele abriu para mim novamente aquele menu rápido. E agora eu tenho a opção colar, vamos ver? Olha lá, apareceu o nosso arquivinho aqui. Então agora dentro daquele exemplo, aqui na minha câmera você vê, eu tenho 2 arquivos. Eu tenho uma caneta aqui e uma aqui, eu fiz uma cópia, né, em 2 lugares. Vamos checar isso? Então nós temos aqui imagens. Se eu rolar o mouse um pouquinho para baixo, eu vou lá no outro lugar, outra imagens. Olha lá, cópia aqui. E percebe que não é a mesma pasta, porque olha o tanto de arquivo que tem nesta pasta imagens e olha o tanto de arquivo que tem nessa pasta imagens. Notou? 2 pastas diferentes. Aí você fala assim, mas espera aí, Edson, como assim? Tem o mesmo nome? Igual ficou confuso. Lembra que eu falei da questão do endereço?
Por isso, gente, que é importante você entender o funcionamento do Windows Explorer. Lembra, você tem um endereço. Vamos voltar lá no exemplo do arquivo físico de novo, tá? Então você tem, por exemplo, lá na sala, 5 arquivos lá daquele de aço grandão. O primeiro arquivo é da empresa ABC, o segundo é da empresa XYZ, o terceiro é da empresa DFH e assim vai. Dentro da empresa ABC, eu tenho na gaveta 2, tá assim, ó, gaveta 1, 2019, gaveta 2, 2020, da gaveta 3, 2021. Dentro da gaveta 2, eu tenho a subpasta dezembro. Tá? Então vamos pensar, ó. Primeiro arquivo, empresa ABC, gaveta 2, 2020, subpasta dezembro. No segundo arquivo da empresa XYZ, eu também tenho gaveta 2, eu também tenho subpasta dezembro. Mesma coisa. E lá dentro eu posso ter um arquivo escrito assim, por exemplo, nota fiscal de compra. Quer dizer, então o mesmo arquivo, mas são de empresas diferentes, mas está dentro da minha mesma sala, vamos dizer assim. Então aqui, gente, eu tenho uma pasta imagens aqui em cima e eu tenho uma pasta imagens aqui embaixo. Só que elas estão em locais diferentes. Por exemplo, quando eu cliquei aqui em imagem, você está, este computador imagem, aqui na barra de endereço, onde eu estou passando o mouse. Quando eu clico aqui embaixo em imagem, já está, este computador trabalho imagens. Então está dentro da subpasta trabalho. Já aquela outra lá não está dentro da subpasta trabalho, ela está numa outra subpasta. Por isso que você tem que entender os caminhos, certo? Mas voltando lá no processo de cópia. Então nós pegamos esse arquivo que estava aqui, o arquivo número 1, tá? E eu vim e copiei ele aqui para dentro de imagens. Então eu fiquei com 2 arquivos. Um na pasta imagem de um lugar e outro na pasta imagem de outro lugar. Geralmente, gente, esse tipo de procedimento ele não é recomendado. Por quê? Porque eu tenho 2 arquivos exatamente iguais em 2 pastas diferentes. Ou seja, eles estão duplicados. Eu criei... Os arquivos foram duplicados, né? E duplicar arquivos não é uma coisa legal, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos deixar no lugar só. Ah, mas agora eu já copiei? Então a gente pode excluir, a gente pode deletar, né? Lá no seu teclado tem uma tecla chamada delete. Então, delete significa apagar. Então você pode excluir esse arquivo. Da onde que eu vou excluir? Eu vou excluir desse local novo que eu coloquei aqui. Então lembra lá, eu tenho que falar para o Windows o que eu quero fazer. Então primeira coisa, eu vou informar que eu quero trabalhar com esse arquivo. Esse arquivo aqui, essa foto. Então eu vou dar um clique nela. Pronto, marquei ela, ó. Ficou azulzinho, quer dizer que está marcado, está selecionado. O que eu quero fazer agora? Eu quero excluir. Excluir, gente, eu posso, a partir do momento que ele está selecionado, eu posso simplesmente apertar a tecla Delete. Ou se não, eu posso vir aqui em cima do desenho do ícone, clico com o botão direito, abre o menu rápido e eu tenho lá embaixo, ó, excluir. Tá vendo aqui? Cliquei no excluir, pronto, tá lá, sumiu, ó, não está aqui mais na pasta imagens. E lá na outra, será que excluiu também? Vamos ver? Então vamos descer lá, ó, imagens, está aqui embaixo. Não, gente, não excluiu, porque lembra, ó, é como se eu tivesse feito uma cópia, eu estava com as duas. Aí eu peguei e tirei a cópia, fiquei só com o original. Eu não excluí o original, eu excluí apenas a cópia. Esse mesmo procedimento nós fizemos aqui com o nosso arquivo. Eu tinha um aqui original nessa pasta imagens, dentro de trabalho, e tinha um outro original lá na outra pasta imagens. Eu peguei e excluí aquela cópia da pasta imagens, tá? Qual que é o outro procedimento que a gente pode usar para copiar? Sempre eu tenho que selecionar, não pode esquecer, tá? Então vamos lá, eu vou selecionar o arquivo aqui de novo. Uma outra forma de você copiar é aqui em cima, nesse menu rápido aqui em cima. Lembra que eu falei que tem um menu com botões de acesso rápido? Então aqui eu tenho o botão copiar, ó. Se eu clicar em cima dele, aparentemente não acontece nada, mas está lá na área de transferência, né? Então eu vou fazer o mesmo processo, vou lá na pasta, por exemplo, vou aqui na pasta músicas agora, né? Aí eu vou vir aqui, olha, eu tenho lá em cima o botão colar, tá vendo aqui? Percebe que se não tiver nada selecionado, o botão copiar ele nem funciona, ele fica meio que sombreado, quer dizer, ele está desativado, porque não tem nada selecionado. Ó, se eu selecionar esse aqui, ó, agora apareceu. Então, muito bem, então eu vou clicar aqui em qualquer lugar do meio e vou clicar agora aqui em cima nessa pastinha, botão colar. Vamos ver? Ah lá, nossa imagem apareceu aqui, tá? Da mesma forma que estava lá no outro. Eu vou só mudar a exibição aqui para você entender melhor. Tá lá, aqui está a nossa imagem, ok? Muito bem, então eu fiz o segundo procedimento, tá? Mas eu vou excluir essa nossa imagem aqui também, porque eu não preciso dela. Uma outra forma de você fazer uma cópia, gente, é a seguinte, ó. Vamos lá de novo na outra, vou aqui na pasta imagens. Agora eu vou aqui, ó, imagens salvas, eu vou fazer o processo oposto, tá? Não, essa pasta está vazia. Então vamos aqui em... Vamos lá naquela outra mesa que ele não tem nada, né?
Ó, agora eu vou pegar, por exemplo, essa imagem aqui, olha, que está desfocada, e vou fazer o terceiro procedimento de copiar. Como que é? Eu seleciono um arquivo, sempre tem que selecionar. E no teclado existe uma combinação de tecla, que são as teclas CTRL mais a tecla C. CTRL é aquela CTRL. Então você segura o CTRL, vai lá com a outra mão e dá um clique no C. Pronto. Não apareceu nada de novo, né? Aparentemente não apareceu nada, mas ele copiou para a área de transferência, tanto é que eu peguei uma outra imagem diferente. Vamos lá agora na imagens para ver se deu certo. Vou lá na outra pasta e vou agora para trazer ela de volta. Lembra que eu dei o exemplo, estava aqui, levei para a área de transferência, agora eu tenho que trazer de volta. Para trazer de volta, eu vou usar a opção de colar. Para colar por atalho é CTRL, segura o CTRL, mantém segurando a tecla e dá um clique no V. CTRL V. Vamos lá? Olha lá, gente, ó, copiou a nossa imagem número 2. Tá vendo? Viu como é fácil? Então, 3 processos. Vamos repetir? Primeiro, você clica com o botão direito em cima do ícone e escolhe copiar. Né? Depois, no destino, você clica em qualquer lugar da pasta, da tela, e você clica em colar. Primeiro procedimento. Segundo que eu ensinei, seleciona o arquivo, vai lá em cima no botão copiar. Depois, você clica no lugar de destino e vai lá em cima no botão colar. Simples. E o terceiro processo, você seleciona o arquivo e usa Ctrl C, vai no local de destino e coloca Ctrl V. Tá? Então são 3 formas de você copiar um arquivo, tá bom? Muito bem. Vamos aprender agora uma outra coisa, gente, que é criar uma nova pasta, tá? Então você viu que quando a gente clica aqui, por exemplo, em imagens, ó, eu tenho 4 pastas, né? Vamos apagar esse arquivo aqui, gente, ó. Eu tenho 4 pastas. Mas e se eu quisesse criar uma nova pasta? Por exemplo, eu quisesse criar uma pasta aqui de imagens 2021. Como que eu ia fazer isso? Muito simples, gente, tá? Você vai aqui no meio da tela, né? Ou se quiser clicar aqui em cima de imagens também dá certo, mas aqui é melhor. No meio da tela, dá um clique com o botão direito do mouse, qualquer lugar. Olha lá, abriu o menu suspenso. Agora lá embaixo eu tenho a opção novo. Depois de novo eu tenho aqui a opção pasta. Tá? Vamos de novo? Ó, com o mouse no meio da tela, dá um clique com o botão direito, desce até lá no novo, aí você arrasta para a direita retinho aqui, tá? Procura seguir dentro dessa linha aqui, que quando você sobe assim, às vezes ele abre outros menus. Então vem aqui retinho, passou para o lado de cá, você sobe até lá em pasta e dá um clique em pasta. Muito bem, olha lá, apareceu uma nova pasta com o nome de nova pasta. Né? Se eu não quiser mudar o nome dela, se eu teclar um Enter, por exemplo, no meu teclado, olha lá, criou uma pasta com o nome de nova pasta. Mas não é esse o nome que eu quero dar o nome de 2021, não é? Então eu vou renomear. Como que eu vou fazer para renomear? Uma das formas eu já ensinei quando eu renomeei lá aquela unidade, lembra que eu mudei para disco de mídias? Então eu posso clicar com o botão direito em cima e escolher a opção renomear. Olha lá, já começou, ficou em azul, está piscando o cursor. Eu posso vir aqui e colocar 2021 e teclo Enter. Tá? Muito bem, renomeou minha pasta para 2021. Outra forma de renomear, gente, com ela selecionada, ó, você seleciona a pasta e aperta no seu teclado a teclinha F2. Lá na parte de cima está F2. Ó, apertei F2, olha lá, já apareceu da mesma forma. Agora eu vou mudar aqui para, por exemplo, vou colocar imagens 2021. Tá? Teclo Enter. Ó, até abri sem querer aqui a minha pasta, vamos voltar lá. Imagens 2021, ó, já está selecionado aqui. E ainda, se você quiser ter um outro processo, com ela selecionada, você dá um clique em cima do nome. Um clique só, olha lá, já mudou. Eu vou voltar ela para o nome de 2021. Tá? Em vez de dar Enter, em vez de clicar Enter, se você quiser, você pode dar um clique fora também. Se você der um clique fora, olha lá, ele confirmou aquela alteração que eu fiz, que foi renomear o nome da nossa pasta. Então tá, então nós aprendemos como criar uma nova pasta e como renomear. E aí, lembra que sempre eu vou ter que usar aquele mesmo procedimento. Tudo que eu for fazer, eu tenho que identificar onde eu estou fazendo. Porque eu criei a pasta 2021 dentro aqui da pasta imagens. Mas note que dentro de trabalho, eu também tenho uma pasta 2021. Ah, Edson, mas aí o Windows não vai confundir? Não, gente, ele não vai confundir, porque ele sabe o caminho. Né? Ele vai seguindo todo um caminho. Por exemplo, aqui ó, dentro de arquivos pessoais, eu tenho a pasta 2021. Né? Quando eu clico aqui em cima, olha, por exemplo, eu vou abrir a pasta 2021. Olha lá, ó, este computador, arquivos 2021. Dentro de trabalho, se eu abrir a de trabalho, vai ficar este computador, trabalho 2021. Tá vendo? Ele faz todo um endereço. É um endereço, gente, não tem como errar. Quando alguém manda uma carta lá para sua casa, o correio não erra, porque o seu endereço não é igual ao do vizinho. Né? Então,
Então aqui é a mesma coisa, não tem dois endereços ou iguais, né? É apenas um endereço. Não existem dois endereços iguais aqui dentro do nosso gerenciador de arquivos, né, do Windows Explorer. Então você define o endereço e você cria a pasta. Agora você deve pensar assim, ó, muitas pastas com nomes parecidos, você tem que tomar cuidado, porque senão uma hora você pode se confundir. Tem 2021 aqui, tem 2021 lá em arquivos pessoais, 2021 em trabalho. Se eu for criando em vários, quando eu for gravar alguma coisa na pasta 2021, eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, nessa lógica que eu usei aqui, ó, arquivos pessoais e arquivos de trabalho. Então eu tenho os meus arquivos pessoais em 2021 e eu tenho os meus arquivos de trabalho em 2021. Quando eu for gravar, que a gente usa o termo salvar, eu tenho que tomar cuidado, porque senão às vezes é um arquivo da empresa, eu gravo na minha pasta arquivos pessoais. Aí daqui a um tempo eu preciso desse arquivo, vou lá na pasta da empresa, cadê o arquivo? Não encontro, porque eu gravei no lugar errado. Eu salvei no lugar errado. Então você tem que tomar esse cuidado, tá? Porque se você salvar no lugar errado, depois você não vai encontrar o arquivo, tá? Vamos tentar jogar uma imagem dentro dessa pasta aqui? Então vamos lá dentro de imagens novamente, tá? Eu vou pegar agora essa terceira imagem aqui, número 3, selecionei, vou usar o Ctrl C, que é o processo mais rápido, vou lá dentro de imagens e eu quero salvar. Se eu clicar aqui e dar um Ctrl V, gente, olha o que vai acontecer. Ó, salvou, mas não está dentro do 2021, eu quero dentro de 2021. Então o que aconteceu aqui? Salvei no lugar errado, gravei no lugar errado. Por que ficou no lugar errado? Porque eu não abri a pasta. É como que se você pedisse para alguém chegasse lá naquele arquivo físico e falasse assim, ó, você vai lá no arquivo número 3, na gaveta 2, tem uma pastinha escrita assim, dezembro. Guarda esse papel lá dentro para mim. Aí a pessoa vai no arquivo número 3, abre a gaveta 2 e joga dentro da gaveta. Não era dentro da gaveta, era dentro da pasta dezembro. Então o que eu fiz aqui, ó, então eu fui aqui, ó, por exemplo, dentro de imagens e joguei dentro da gaveta solta. Não, mas eu quero na subpasta 2021. Então o que eu vou fazer? Vamos aprender agora já um procedimento novo. Já que eu já copiei, eu posso pegar esse arquivo e jogar aqui dentro. Só que agora o procedimento vai ser diferente, porque agora em vez de eu copiar, eu vou mover. Tá? Então eu vou voltar com você o exemplo da minha caneta de novo. Tá? Lembra lá, eu tenho aqui, ó. Quando você clica no botão copiar, ele vai para a área de transferência. Quando você clica em colar, ele fica 2 iguais. Né? Agora não, agora nós vamos fazer diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, já está selecionado, vou clicar com o botão direito e vou clicar em recortar. Tá vendo aqui embaixo? Tinha copiar, agora recortar. Quando você clica aqui, percebeu que aqui ficou meio acinzentado, quer dizer, meio translúcido? Vamos conferir, ó, vou usar o outro procedimento, ó, tá selecionado lá em cima, eu tenho também, tá vendo aqui na barra de menus, onde está meu mouse? Olha lá o botão recortar, fica olhando lá no ícone agora, quando eu clicar no recortar, olha lá, ficou sombreado, né? Isso indica que ele está mostrando para mim, ó, que ele pegou aquele arquivo e deixou uma cópia dele lá na área de transferência, então eu tenho o original e tenho um lá na área de transferência. Lembra que a área de transferência é uma área de memória do Windows, e essa área de transferência, gente, quando você desliga o Windows, ela paga. Quando você desliga o computador, ela paga. Ou se você coloca uma outra coisa lá, ela paga também. Tá? Lá uma coisa substitui outra nessa área de transferência. Então ele colocou uma cópia lá, na área de transferência. E ele está em cinza lá, tá? Quer dizer, está meio translúcido, né? Porque ele está esperando o que você vai fazer com essa cópia que está lá. É como se o computador tivesse assim, e agora? O que você quer que eu faça? Você já falou que é para eu tirar daqui e colocar lá. Mas ele deixou o original aqui ainda porque você ainda não definiu o que vai fazer. Então, momentaneamente, ele está como que com uma cópia, né? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele que eu quero colocar aqui num outro lugar. Aí ele vai sair daqui. Então agora eu vou dentro aqui de 2021. Como é que eu faço para abrir? Lembra que eu já falei? Dá um duplo clique. Ou você tecla Enter depois de selecionar. Vou no duplo clique. Abriu. Muito bem. Aqui em cima, ó, 2021, tá vendo? A pasta está vazia, porque eu não coloquei nada ainda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer aquele arquivo de volta. Para trazer de volta, a gente usa a opção colar, né? Então eu vou lá em cima, colar. Ah lá, o meu arquivo está aqui agora. Então, dentro do meu exemplo da caneta, ele colocou uma cópia lá, aí depois o que ele fez? Ele trouxe para cá a cópia e tirou o original, porque agora eu pedi para mover. Mover é diferente de copiar. Copiar eu fico com 2. Quando eu vou mover, eu tiro do lugar e coloco no outro lugar. Eu não fico com 2 mais. É isso que você fez agora. Vamos conferir? Eu vou voltar aqui na pasta imagens. Ó. Ah lá, não está aqui mais. Porque até está mostrando aqui, ó, que ele tem o primeiro arquivo, geralmente, ele mostra aqui um íconezinho pequenininho para você ter uma prévia de visualização. Então ele está mostrando que dentro da pasta 2021 está aquela fotinha lá. Ó, né?
Porque eu tirei ele daqui e coloquei lá. E se eu quiser mover ele de volta? Eu vou abrir aqui, duplo clique, clico em cima. Vamos usar agora uma outra forma? Você pode usar então o botão direito e você pode usar aqui em cima para recortar. Mas existe um atalho de teclado também, que é o Ctrl X. Ó, vou apertar Ctrl X, olha lá, ficou translúcido. Vou vir aqui na pasta imagens, se você quiser você pode vir pelo lado esquerdo aqui, ó, clica em imagens. E agora, para trazer, lembra que eu já falei no colar? É Ctrl V. Trouxe para cá. Tá? Vou dar um F5 para atualizar minha tela, botãozinho F5. Percebe que até já sumiu aqui de 2021, porque eu movi. Se eu entrar em 2021 de novo, olha lá, esta pasta está vazia. Quer dizer, eu tirei da 2021 e coloquei agora novamente dentro apenas da pasta imagens. Então aquele documento lá é como se eu tirasse da pasta dezembro e colocasse dentro da gaveta solto. Né? Aí vem outra pessoa, não é para ficar dentro da gaveta, coloca dentro da pasta dezembro de novo. É mais ou menos isso o procedimento que eu fiz aqui. Então eu fiz um processo de mover. Tá? Se eu estiver dentro de uma pasta, gente, existe um procedimento também simples que você pode clicar em cima com o botão esquerdo do mouse, segurar e literalmente mover. Ó, tá vendo? Ó? Quando você segura o mouse e vai arrastando, ele fica preso. Aí você vem aqui, mover. Tá vendo que até já apareceu lá? Ó, mover para 2021. Cliquei OK. Olha lá, ele moveu. Tá? Aí se eu entrar em 2021 agora, o nosso arquivo está lá. Se eu quiser mover de volta, como eu tenho a pasta imagem do lado esquerdo, é até possível fazer assim. Eu clico nele, seguro e venho aqui, ó, mover para imagens. Tá? Pronto, vamos conferir. Olha lá, moveu para imagens. Agora, esse procedimento de mover arrastando, gente, se você não tem muita experiência, eu sugiro que você não faça. Por quê? Você pode, sem querer, mover uma pasta para algum lugar e depois não achar ela mais. Quer ver um exemplo? Eu estou aqui com ele assim, ó, eu vou copiar lá dentro de 2021, aí sem querer eu deixo o mouse escapar. Ó, escapou o mouse. Ixi, cadê? Não está aqui mais. Aí 2021, mas não está em 2021 mais também. E agora? Onde foi parar o meu arquivo? Porque na verdade, o que aconteceu? Quando eu fui arrastar para cá, escapou o mouse dentro de imagens salvas. Então ele gravou aqui dentro de imagens salvas. Tá vendo? Então esse processo de arrastar, ele é mais perigoso, vamos dizer assim, né? Se você não está muito acostumado tanto a usar o mouse ou você não domina muito bem o Windows Explorer, eu sugiro que você não use esse procedimento, tá? Só expliquei para você conhecer. Não, eu tenho facilidade, gostei dessa dica. Show de bola. Então eu vou te dar mais uma. Se você quiser copiar, também é possível. Você clica, segura, vai na pasta de destino, só que agora você segura a tecla Ctrl no seu teclado, ó. Ó, segurei a Ctrl, mudou para copiar. Soltei a Ctrl, fica mover. Então vou segurar a Ctrl e agora solto o mouse. Pronto, vamos ver se vai copiar. Ó, vou entrar aqui em... Ah lá, já apareceu, ó, 2021. Então eu tenho ela aqui, posso até atualizar a tela, ó, tenho ela aqui e tenho ela também dentro de 2021, ó, imagem de 2021. Se for só imagens, tá ela lá também. Tá vendo? Então eu copiei usando o processo de arrastar. Mas como eu disse para você, se você não tem prática, não use esse procedimento, tá? Senão você corre o risco de mover algum arquivo importante para algum lugar que você não sabe onde é e depois você não vai conseguir descobrir esse arquivo. Então, repetindo para vocês, gente, ó, para copiar eu vou usar a opção copiar e sempre para trazer da área de transferência, colar, sem exceção. Sempre que eu vou trazer o arquivo de volta é colar. Agora, para mover eu vou usar recortar. Copiar, para copiar o nome já diz, para mover eu uso a opção recortar. E para trazer o arquivo de volta, eu uso sempre a opção... Opa, desculpa aí, gente, esbarrei no meu microfone. Eu sempre uso a opção colar, tá bom? Muito bem, gente, deixa eu ver no meu planejamento aqui, se eu estou esquecendo de alguma coisa. Só confirmando para vocês entenderam bem o procedimento de abrir pastas, né? Para abrir uma pasta, gente, eu posso dar um duplo clique ó, em cima da pasta, aqui, ó, por exemplo, ó, duplo clique. Lá ele abre a pasta para mim, tá? Ele vai, se for do lado esquerdo, quer ver? Então vamos clicar aqui, ó, estou dentro aqui de trabalho, né? Se eu der um duplo clique, aqui, ó, 2018, por exemplo, ele vai expandir do lado de cá. Lembra que eu falei que essas setinhas aqui, ó, quando está para a direita você clica e ele expande as subpastas. Quando está para baixo você clica, ele recolhe, ele fecha. Se eu der um duplo clique aqui também, ele faz o mesmo procedimento, tá? Ele vai expandir para mim, eu tenho que clicar em cima do ícone. Ele vai expandir para mim aquela subpasta, tá? Se eu tiver do lado direito, não do lado esquerdo, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, comercial, duplo clique, ele vai abrir para mim a pasta comercial lá em cima, ó. Se eu clicar aqui em vendas, por exemplo, ele vai abrir a pasta vendas. Lá em cima ficou, este computador, trabalho, 2018, comercial,
vendas, tá? Se eu quiser abrir um arquivo, gente, então vamos lá naquela pasta de imagens de novo, né? Vamos lá, cadê a pastinha aqui? Imagens, tá aqui embaixo, ó, imagens. Se eu quiser abrir um arquivo qualquer, por exemplo, eu quero ver essa foto grandona, eu dou um duplo clique. Olha lá, ele abriu a foto para mim, tá? E eu posso abrir essa foto também usando a tecla Enter do seu teclado, geralmente é uma tecla grandona. Clica nele e ele abre, ó. Então eu vou aqui, por exemplo, vou selecionar essa foto aqui, ó, dessa moça com um quadro na frente. Vou teclar Enter no meu teclado, olha lá, ele vai abrir para mim a minha imagem. Se fosse um outro tipo de arquivo, ele iria abrir o arquivo conforme o arquivo que eu escolher. No xizinho aqui sempre é o procedimento para eu fechar. Ok? Show de bola, gente. Falando sobre isso, vamos aproveitar agora e vamos aprender também como que a gente pode usar uma mídia externa, né? Então, ó, nós aprendemos aqui, só confirmando para você, antes de eu falar da mídia externa, tá? Então, nós aprendemos o que significa o lado esquerdo, o que significa o lado direito, os botões aqui de cima, os menus, que o amarelinho é uma pasta, que aqui nós temos também arquivos. Quando você clica com o botão direito, você pode aqui criar uma nova pasta, e dentro dela você pode criar outra, né? Que nem se eu for lá naquela imagem, gente, ó, tem 2021, vou abrir o 2021, duplo clique. Se eu clicar aqui em cima, ó, novo. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, família, tá? Ó, família, muito bem. Então o que eu estou dizendo aqui para o meu computador? Que eu tenho uma pasta imagens, e dentro dela eu tenho as imagens de 2021, como se fossem as fotos de 2021, e aqui eu vou até renomear. Lembra do renomear? Pode ser F2, por exemplo. Eu vou colocar assim, ó, fotos família. Então aqui eu tenho uma subpasta com o nome de fotos família. Eu posso abrir também, e aqui eu tenho teria as minhas fotos, que eu não coloquei, tá? Então nós já vimos isso aqui também, tá? Aprendemos como é que a gente renomeia, como que a gente cria pastas. Vimos que para copiar é Ctrl C, para colar é Ctrl V, para recortar é Ctrl X, para colar é Ctrl V, tá? Para excluir, nós vimos que pode ser pelo delete ou pelo botão excluir, tá? Que nós aprendemos assim também. E lá em cima também tem, gente, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos apagar, eu quero apagar essa pasta aqui 2021 que eu criei, ó, ela está selecionada já. Lá em cima, lá no X grandão aqui nos botões, eu tenho excluir. Se eu clicar aqui, olha lá, excluiu para mim aquela pasta que eu havia criado. Eu vou excluir também essa foto aqui porque ela é uma cópia. Então eu vou lá em cima, excluir, e eu excluí essa foto também, tá bom? Quando você excluir algo, ele vai para a lixeira. Já vou falar a respeito da lixeira. Mas vamos falar agora de como usar uma mídia externa. Lembra? Você pode usar um pendrive igual esse aqui. Você pode copiar para o seu celular, para o seu HD, qualquer tipo de mídia externa que aceita copiar, tá? Você pode fazer uma cópia. Como que a gente vai fazer então? Então eu vou pegar aqui o meu pendrive e vou encaixar ele aqui no meu computador, tá? Vamos lá ver o que vai acontecer. Ó. Vou colocar ele aqui. Muito bem, ele está reconhecendo. Opa, abriu uma janela nova. Olha lá, mudou a minha janela aí, tá vendo? Então aqui, gente, eu estou agora dentro do meu pendrive. Ó. Esse pendrive ele foi usado para instalação de arquivos. Ele está com o nome de Windows 7 All-in-One, né? E aí, então esse aqui é o meu pendrive. Quer dizer, agora eu estou com uma mídia externa. Eu vou até mudar o nome dele aqui embaixo. Ó. Tá vendo aqui G dois pontos? Ó. Lembra como é que muda? Clica com o botão direito, vou lá em renomear e vou colocar assim, ó, pendrive Edson, tá? Vou clicar Enter. Ah lá, já mudou o nome para pendrive Edson, tá? Ótimo. O que eu quero agora, gente? Eu quero copiar um arquivo de lá para cá. Mas antes disso, eu vou ensinar uma outra coisa para você. Vamos aprender como que a gente muda a exibição aqui, porque cada hora está aparecendo de um jeito, né? E até agora eu não falei para você sobre isso. Tá vendo que agora apareceram uns ícones grandões aqui, ó, né? Esses desenhos aqui a gente chama de ícones, tá? Que são das pastas. Como que você pode fazer aqui? Você pode mudar essa exibição do jeito que for mais conveniente para você. Como que você vai fazer? Tem várias formas, gente. Eu posso vir com o botão direito aqui, por exemplo, e tem aqui, ó, exibir. Aqui, ó, tá ícones extra grandes. Eu posso mudar para ícones grandes. Ó, tá vendo? Ficou um pouco menor. Não, mas eu posso mudar ainda o botão direito para ícones médios, ficou menor ainda. Ou eu posso mudar para pequenos, ó, e vai diminuindo. Não, eu quero que apareça como lista. Tá? Então eu vou no exibir, lista, ó, apareceu uma lista. Aqui tem poucos arquivos, se fosse muitos arquivos, igual aquele do Windows que eu mostrei para vocês, lembra lá da pasta Windows que eu mostrei aquela hora? Vamos achar ele aqui de novo, gente, ó. Quando eu vou na pasta Windows, por exemplo, olha o tanto de arquivo aqui, está em lista mostrando para você. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso, por exemplo, mudar para detalhes. Aí ele vai me mostrar a pasta ou o arquivo. Vamos pegar aqui embaixo, ó, alguns arquivos.
Ó, tá vendo? Ele vai aparecer, que nem aqui, ó, eu tenho, regedit, né? Esse é um arquivo que você nunca deve mexer, gente. Regedit é o nome do arquivo, aqui à direita eu tenho a data da última modificação dele, foi 3/1/2021, o tipo de arquivo, ele é um aplicativo, e o tamanho dele, por isso que chama detalhes. Tá? Então você está mudando a sua exibição. Outra forma de você fazer isso são esses botões aqui de cima. Ó, né? Então você vai lá no menu exibir, e aqui eu tenho lá ícones grandes, eu tenho lista, ícones extra grandes, eu tenho ícones médios, e assim sucessivamente. Você vai escolher que jeito que você quer exibir. Quando está essa barrinha verde rodando aqui, gente, é porque tem muitos arquivos e ele está processando. Como eu estou gravando aqui para você a nossa aula, o computador fica um pouco mais lento, né? Ele está processando aqui até ele exibir para você de forma completa. O que eu sugiro para você? Quando você estiver trabalhando, por exemplo, como a gente falou aquela hora lá, ó, numa pasta de imagens, eu gosto de exibir ícones grandes ou extra grandes, porque eu já tenho uma prévia das imagens. Porque se eu tivesse, por exemplo, assim, lista, ó, o que será que tem aqui nessa imagem 40? Eu não sei, eu vou ter que dar um duplo clique nela para ver o que é. Vamos ver o que é juntos. Número 40. Está abrindo, como eu falei, um pouquinho mais lento devido ao processo de estarmos... Não, abriu essa foto aqui para mim. Mas, tá vendo? Como ela não estava o nome da foto e só estava o número, fica mais difícil de eu identificar. Então, o que eu faço? Eu prefiro deixar exibido aqui com ícones grandes. Aí, ó, ícones grandes, fica mais fácil de eu identificar. Se eu fosse lá agora na foto 40, eu já tenho uma prévia dela aqui no cantinho, está meu mouse, ó. Tá? Fica mais fácil da gente exibir. Agora, quando eu tenho uma pasta onde tem muitos arquivos, né? Por exemplo, essa aqui tem muitos arquivos, mas são imagens. Que nem aquela que eu estava lá do Windows, né? Vou voltar lá para você, lá dentro do Windows, ó. Arquivo de sistema esse, tá? Não pode mexer nessa pasta. Aqui, por exemplo, tem muitos arquivos. Então, eu posso usar lista, né, que já mostra vários, ou eu posso usar, por exemplo, detalhes, né, que ele vai mostrar em linhas. É uma maneira. Ah, eu queria saber já o tamanho de um arquivo. Então, eu vou direto em detalhes, porque ele vai mostrar aqui os tamanhos de arquivo. E aqui, gente, eu posso até mudar. Tá vendo aqui que tem uma barrinha? Nome, data de modificação, tipo, tamanho. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso até colocar outras coisas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, data de criação. Ó, abriu mais uma coluna. Né? Não, eu não preciso da data de criação, então eu vou tirar, ocultou. Então escolha aqui o que eu quero. Isso só é possível no detalhes, tá? Esse tipo de exibição. E outro fator que você precisa entender é que a maneira que você exibe de uma pasta não precisa ser exatamente igual de outra pasta. Que nem aqui dentro de Windows, ó, sistema Windows está dessa forma aqui, ó, vou mudar para lista. Então está a forma de lista. Se eu for lá dentro de imagens, vamos rolar lá que está dentro de trabalho agora, ó, imagens, agora aqui já está ícones grandes, percebe? É possível você fazer tudo padrão, todas as pastas ficarem iguais, mas eu não vou ensinar isso agora não, tá? Só para não criar confusão na sua cabeça. Então escolha o jeito que você prefere melhor trabalhar, tá? Muito bem, então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar então agora um arquivo aqui, né? Eu vou pegar aquele lá do 40, eu vou pegar aquela imagem número 40, aquela foto, eu gostei daquela foto lá. E eu quero jogar lá dentro do meu pendrive, que é da minha mídia física. Como é que eu vou fazer então? Então lembra, eu tenho que informar tudo para o Windows. Primeira coisa, selecionei aqui o número 40, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, botão direito, vou em copiar, lá embaixo, copiar. E agora eu vou explicar, vou dizer para ele para onde que eu estou copiando. Então eu vou procurar, lembra que eu falei que do lado esquerdo aqui é onde mostra as minhas unidades? Então se eu coloquei um pendrive, ele tem que estar aqui nessa lista. Vamos procurar ver se ele está nessa lista aqui, gente, ó. Cadê meu pendrive? Ó, aqui, gente, ó, pendrive Edson, tá? Esse aqui, ó, também faz parte do pendrive, tá? Mas vamos ver esse aqui, ó, pendrive Edson, porque eu tinha mudado o nome dele, lembra? Muito bem. Então, dentro do pendrive Edson agora, eu vou criar uma pasta, até para a gente treinar, com o nome imagens aqui dentro, tá? Então, eu vou aqui, ó, lembra como é que cria? Botão direito, em qualquer lugar da tela, né, aqui do lado direito, novo, pasta, eu vou dar o nome de imagens copiadas, tá? Enter. Muito bem, criei a pasta imagens copiadas, só para não virar bagunça, né? Senão lembra, se eu for colocando em qualquer lugar, depois eu não encontro. Aí eu vou abrir essa pasta, duplo clique, imagens copiadas. Ela está vazia, porque eu acabei de criar. E lembra que eu tinha jogado aquele arquivo lá para aquela arinha de transferência, aquela área? Eu não tirei ela de lá ainda e também não coloquei outra coisa do lugar. Então ela continua lá, aquela foto. Então agora eu venho aqui com o botão direito e clico em colar. Tá? Vamos ver? Ó, copiando. Muito bem, vamos mudar a exibição aqui para ícones grandes. Ó, vou pôr extra grandes nesse. Ah lá a foto. Então agora se eu rolar aqui, ó, lembra onde que ela ficava? Ficava em trabalho, depois imagens.
Se eu for lá em trabalho imagens, olha, tá aqui, ó, número 40, onde eu estou mexendo o mouse. E se eu rolar lá no final, lá no meu pendrive, né? Tá aberto aqui o meu pendrive. E eu for dentro da pasta imagens copiadas, ela tá aqui também. Eu fiz uma cópia. Né? E agora eu fiz a cópia para o pendrive, quer dizer, para eu levar para uma outra pessoa. Imagina que essa imagem aqui eu vou levar para uma gráfica para fazer um trabalho para mim. Então tá no pendrive, né? Aí eu vou levar. Aí eu vou já dar uma outra dica para você. O que você faz agora? Você tira o pendrive e leva. A maioria das pessoas tem o costume de ir lá e tirar o pendrive de uma vez do computador. O mais recomendado é você vai fechar o pendrive, por exemplo, você não está usando mais. Eu vou fechar aqui o Windows Explorer, tá? Eu vou fechar aqui tudo, estou na minha área de trabalho. Aqui embaixo, gente, deixa eu ver se a minha foto não está tampando, tá? Ó, tem uma setinha para cima aqui, ó, tá dando para você ver, do lado da onde está mostrando aqui a temperatura, né? Olha lá, mostrar ícones ocultos. Quando você clica, ó, abre um outro botão, aí você tem uma opção que está um desenho de um pendrive aqui em cima, ó, você clica em cima dele, olha lá, abrir dispositivos, impressoras, ejetar Samsung Android, ejetar Cruiser Blade. Cruiser Blade é o nome do meu pendrive. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar uma mensagem. Algumas vezes ele dá uma mensagem que fala que o pendrive, que o hardware, né, o pendrive pode ser removido de forma segura. Agora ele nem apareceu mais. Tanto é que se eu vier aqui e for lá de novo, ó, ele já não vai estar na lista mais, porque ele já foi ejetado, que a gente fala. Eu venho aqui e tiro o meu pendrive, né? Estou com ele em mãos aqui. Ah, Edson, quer dizer que se eu tirar então direto, eu vou danificar o meu computador, eu vou danificar o meu pendrive? Não necessariamente, gente. Computador você não vai danificar não, tá? Mas existe um risco, segundo alguns técnicos, de o pendrive ele se danificar, né? Ele queimar, acontecer alguma coisa assim. Então, o procedimento mais correto é esse. Você vai lá e ejeta. Porque, na verdade, qual que é a essência por trás? Né? É que, às vezes, esse pendrive está em uso. Aí você ejeta ele, está copiando coisas para lá e você desliga. Então, você corta um processamento e ele pode danificar o seu equipamento, tá bom? Deixa eu só conferir o meu planejamento aqui, se eu não estou esquecendo nada do que eu queria passar para vocês. Falta agora a gente falar sobre duas coisas, gente. Ó, falta a gente falar sobre pesquisar e sobre a lixeira. Então vamos lá. Imagina que eu entrei aqui dentro da pasta Sistema. Eu entrei aqui dentro da minha pasta Arquivos de Trabalho, né? Dentro de Arquivos de Trabalho, gente, eu vou dar um clique com o botão direito em cima da unidade, só para você ter uma ideia. Propriedades, né? Ele vai mostrar as propriedades dessa pasta. Olha aqui, gente, ó, nessa pasta eu tenho 224 GB, ó, 241 bilhões de bytes. Isso, gente, indica que tem milhões, talvez milhões de arquivos aqui, não só milhares, mas milhões de arquivos só dentro dessa pasta trabalho. Imagina se eu quero encontrar um arquivo e eu não sei onde está. Como é que eu faço para encontrar esse arquivo se eu não sei onde está? Eu vou pegar o nome de um arquivo aqui e vou simular para você. Por exemplo, eu quero encontrar um arquivo chamado Plan 2021 Posts. Né? Eu sei que está dentro da pasta trabalho, mas eu não sei onde está mais. Como que eu faço? Bom, com a pasta aberta, trabalho, eu vou vir aqui no cantinho no alto, tá vendo que tem aqui pesquisar trabalho, né? Porque já está selecionado aqui a unidade de trabalho. Eu clico aqui, eu lembro que o meu arquivo chama Plan, então eu vou digitar aqui um pedacinho do meu arquivo Plan, eu vou teclar Enter. Ele vai começar a procurar, olha lá, trabalhando nisso. Ó, começou a achar agora planilha de lucro e tal, e vai achando um monte de arquivos com Plan. Ah, mas não deu certo assim, porque achou muito arquivo aqui que eu não queria. Então vamos aqui mudar. Então vou lá em cima agora e eu lembro que ele chama plan posts, se eu não me engano, não é? Ou se não, vamos pesquisar por posts. Ó, posts. Vamos ver o que ele vai achar agora. Vamos lá, posts. Tá procurando, gente, ó. Tá tentando encontrar no meu computador. Aqui achou, gente, ó. Plan 2021 posts. Tá vendo? Então, quer dizer, quando eu coloquei só posts lá em cima, ele achou para mim aquele arquivo, Plan 2021 Posts. Tá? Se ele tivesse exibido em forma de lista, apareceria dessa forma e o arquivinho está aqui. Então, esse é o recurso do pesquisar. Ele é muito útil quando você esqueceu onde você gravou alguma coisa, ou se acontece aquele processo de você arrastar sem querer, né? Aí você pode usar isso aqui. Mas se forem muitos arquivos, a gente vai te dar trabalho, tá? Então, esse aqui é só para te ajudar quando você realmente perder um arquivo ou outro. E você pode usar também por extensão, que nem, por exemplo, assim, ó, suponhamos que eu queira procurar aqui os arquivos de foto do meu computador.
Então eu posso usar asterisco, que ele é como se fosse um coringa, ele substitui o nome do arquivo, ponto, lembra que eu falei que depois do ponto vem o tipo do arquivo, né? Que é chamado de extensão. JPG, JPG é um tipo de arquivo de foto. Então eu vou clicar Enter, ó, agora ele vai abrir todas as fotos que tem nessa pasta ou nessa unidade de trabalho. Tá pesquisando lá, ó, já está com 463, ó, 543 e vai indo, ó. Então aqui tem milhares de fotos aqui dentro. Aí você de repente pode achar a foto que você está pesquisando através aqui do pesquisar, tá vendo? Então um recurso bastante útil também. Só que se você direcionar fica mais fácil. Eu sei que, por exemplo, está dentro de trabalho 2021, ó, que eu tenho vários arquivos também, mas se eu já indiquei para ele que é dentro de trabalho 2021 e eu abrir essa pasta, tá vendo que aqui em cima está o caminho? Aí ele vai pesquisar só dentro dessa unidade. É como se eu falasse para a pessoa, vai lá na sala de arquivos e procura no arquivo número 5, tá? Que eu tenho certeza que o documento está lá dentro, numa das gavetas lá. Não precisa de pesquisar no 1, no 2, no 3, você vai só no arquivo 5. Aí vai pesquisar mais rápido. O tempo dessa pesquisa vai variar em 2 fatores. O processamento do seu computador, quanto mais rápido for o processamento, mais rápido ele vai fazer essa pesquisa, e a quantidade de arquivos, tá? Se você tem uma quantidade muito grande de arquivos, a gente vai demorar mais. Se a quantidade for pequena, automaticamente, né? Obviamente vai ser mais rápido. E a última coisa que eu quero ensinar para você é como usar a lixeira. Então eu vou lá na nossa pasta fotos de novo, né? Imagens. Então eu vou lá em imagens. Então suponhamos que eu vim aqui, peguei essa imagem número 1 e apertei delete, né? Apagou a minha imagem. E agora? Como é que eu faço? Não era para ter apagado, apaguei sem querer. Tudo que você apaga no computador, gente, ele vai para a lixeira, tá? Então se eu minimizar aqui o meu, ó, nessa botãozinho aqui no canto eu minimizo. Se eu minimizar o meu Windows Explorer, no canto esquerdo aqui em cima, ó, superior esquerdo, onde eu estou com o mouse, tem a lixeira. Então vou dar um duplo clique nela para abrir. Ele já abriu uma outra janela do Windows Explorer. Quando eu venho aqui embaixo, eu coloco o mouse em cima, também tem 2 janelas do Explorer abertas, porque já tinha uma. Lembra que o Windows trabalha com janelas, ele deixa mais de uma, né? Então tá aqui a lixeira. Aí, ó, aquela foto, gente, tá aqui, ó, que eu acabei de copiar. Já tinha até já uma dela aqui, ó. Tá? Então aquela foto tá aqui dentro da lixeira. Aí não era para ter excluído aquela foto. O que eu posso fazer? Já que ela está dentro da lixeira, eu posso recuperar essa foto, tá? Então eu posso vir aqui e recuperar. É a foto número 1, eu clico com o botão direito em cima dela e tenho restaurar. Ó, já sumiu daqui. Vamos ver se ela voltou para lá? Então vou lá no Windows Explorer que já está aberto aqui embaixo, na pasta imagens. Ó, não voltou ainda não, mas é porque a tela ainda não está atualizada. Eu fiz uma mudança e não atualizei a exibição. Para atualizar eu falei mais cedo, não sei se você lembra. É a tecla F5. A do teclado. F5, pronto, tá lá. Restaurou. Tá vendo? Então esse processo, ele ajuda bastante, gente. Ah, mas vamos supor que eu tenho um arquivo, que eu vou fazer uma cópia dessa foto aqui no mesmo local, tá? Vou fazer uma cópia dela aqui. Ó, muito bem, eu tenho 2 agora, ó, 01 cópia e 01. Ah, não era para ter copiado, eu me enganei. Então eu quero apagar e não preciso guardar ela mais na lixeira. Realmente isso aqui não vou usar nunca mais. Então eu posso usar um procedimento que eu seleciono a imagem, já está selecionada aqui, seguro a tecla Shift no meu teclado e aperto Delete. Shift Delete, ó, tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente? Ó, permanentemente, ele excluiu de uma vez, ele não vai ter mais essa opção. Se eu clicar em Sim, muito bem. Agora, se eu for lá na minha lixeira, o arquivo número 1, eu tinha 2 cópias dele, então vamos fazer diferente, quer ver? Ah, não, ele chamava número 1 cópia. Mesmo se eu atualizar, se eu der um F5, aí, ó, não tem número 1 cópia aqui, né? Porque aqui ele está mostrando, gente, do mais novo para o mais antigo. Por quê? Eu excluí definitivamente, ele não foi para a lixeira, tá? De vez em quando você vai vir aqui e vai apagar essa lixeira. Você vê que a minha está bem cheia, né, gente? Está precisando apagar. Porque isso aqui também ocupa espaço no seu computador, tá? Então é bom de vez em quando você apagar a sua lixeira. Última coisa que eu esqueci de falar para você, seleção de arquivos, tá? Vamos falar então de seleção de arquivos. Eu só mostrei até agora como que seleciona um arquivo, né? Mas eu posso selecionar vários. Como? Ó, quando eu clico aqui num, a hora que eu clico no 3, ele diz marca 1, mas tem como marcar também. Então tem vários procedimentos. Primeiro, você pode selecionar uma sequência de arquivos. Alguns programas você vem com o mouse aqui em cima e arrasta, aqui não dá certo. Se eu tentar arrastar, lá vai arrastar o arquivo, aí vai bagunçar tudo. Então você não pode arrastar. Então o que você faz? Clica no primeiro que você quer, segura a tecla Shift, mantém pressionado o botão Shift e clica no último. Ó, então marcou 1, 2, 3, 4, 5, marcou 5 arquivos. E aí eu trabalho com eles da maneira que eu quiser. Se eu quiser copiar esses arquivos, ó, Ctrl C, por exemplo,
vou lá dentro daquela outra pasta imagens, Ctrl V, olha lá, gente, ó, copiou os 5 arquivos para mim, tá? Então fiz aquele procedimento, eu vou excluir, Shift, Delete, olha lá, excluir permanentemente. Ah, esse arquivo aqui está aberto em outro local, gente, então ele não está deixando excluir, deixa eu ver. Não, conseguiu. Muito bem, voltando lá naquela outra pasta imagens. Ah, mas e se você quiser só os arquivos ímpares, por exemplo, aqui dessa sequência? Eu clico no primeiro, ao invés de eu segurar a tecla Shift, eu vou segurar agora a tecla Ctrl. Segura a tecla Ctrl e ó, 3, 5, só esses, por exemplo. 1, 3, 5. É a mesma coisa, gente, ó. Se eu quiser, por exemplo, copiar de novo, Ctrl C, vou lá dentro do imagens, para onde eu vou copiar, venho aqui, Ctrl V, olha lá, copiou 1, 3, 5, tá vendo? Só aqueles que eu pedi para copiar lá, não foram todos, tá? Da mesma forma, para selecionar tudo, ó, cliquei no primeiro, seguro o Shift, cliquei no último, selecionou tudo. Vou apertar Shift Delete, ele vai excluir permanentemente os meus arquivos, tá bom? Então esse é o processo de seleção, ele é muito útil quando você estiver trabalhando também. Para limpar a lixeira, gente, que eu não falei, tá? Vamos lá, deixa eu voltar na lixeira. Vou minimizar, abrir a lixeira de novo. Para limpar a lixeira é muito fácil. Aqui no cantinho ó, tem um botão esvaziar lixeira. Ah, se você tem certeza que tudo que está lá na sua lixeira você não vai usar mais, você vem aqui esvaziar a lixeira. Ah, não, eu quero apagar só alguns arquivos. Então vem aqui, mesma coisa, seleciona. Por exemplo, eu vou apagar todos esses aqui. E do delete. Ó, tem certeza que deseja excluir permanentemente? Porque como eu já estou dentro da lixeira, se eu usar o delete, não tem para outro lugar para ir mais. Então é permanentemente, não precisa nem ser o Shift Delete, porque ele já está no último ponto, vamos dizer assim, né? É como se eu mandei o meu lixo lá para o caminhão agora. Não tem como ir lá no lixão buscar mais, né, gente? Já excluiu permanentemente. Agora eu excluiu só apenas aqueles arquivos. Se eu quiser excluir tudo, eu vou esvaziar a lixeira, ele vai esvaziar toda a minha lixeira. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui se eu peguei tudo que eu precisava passar para você, né? Então nós falamos, ó, explicamos todo o funcionamento do gerenciador de arquivos, sobre a aparência dele, falamos sobre a estrutura dos arquivos, das pastas, eu mostrei para você as unidades, mostrei como renomear as unidades, falei o que é um HD, o que é um SD, falei que tem alguns arquivos que você não deve mexer, falei sobre as barras de menus e as barras de ferramentas, né? Tem a barra de menu e barra de ferramentas. Aprendemos a criar pasta, entrar numa pasta, renomear, copiar, colar. Usamos o pendrive, né? Aprendemos a fazer seleção agora de arquivos. Aprendemos a usar lixeira. Então, quer dizer, tudo que é mais de importante do Windows Explorer você aprendeu nessa aula, tá bom? Se você ainda é um iniciante na informática, essa é uma aula difícil, gente, uma aula um pouco pesada, né? Aqui na escola, por exemplo, é uma das aulas que os alunos mais têm dificuldade no início. Porém, gente, é uma das mais importantes, porque tudo que eu for usar no meu computador, eu vou precisar saber dessa estrutura de arquivos, porque tudo que eu for gravar vai seguir essa essência, vamos dizer assim, essa lógica. Quer ver um exemplo? Eu vou abrir aqui para você o Word, ó. Vamos abrir aqui no meu computador o Word. Então, imagina que eu estou abrindo um arquivo novo, né? Aí eu estava escrevendo uma carta lá, tal, né? Então, qualquer coisa aqui para você. Ah, peraí, gente, não estou compartilhando minha tela, desculpa. Bom, eu abri o Word aqui, estou escrevendo uma carta, né? Ótimo. Aí a minha carta está pronta, eu vou gravar, vou salvar essa carta. Como é que eu faço? Eu vou arquivo, salvar, né? Esse aqui você já conhece. Aí, gente, agora ele está perguntando para mim onde que eu quero salvar. Então, eu vou clicar aqui, ó, botão procurar. Quando eu clicar no botão procurar, ó, apareceu uma telinha parecida com o do Windows Explorer. Né? Percebe a mesma sequência. Aí eu tenho que definir para o computador onde que eu vou salvar aquele arquivo. Esse arquivo, por exemplo, eu vou dar o nome nele de teste, tá? Eu vou salvar dentro daquela pasta imagens lá, que é só um teste, ó, dentro de imagens. Ela apareceu aquelas mesmas pastinhas, lembra? Eu vou clicar então aqui, salvar. Muito bem. Então eu vou aqui fechar o Windows, ou desculpa, o Word. Ó, estava aberto aqui de fundo o meu Windows Explorer, olha lá a pasta, o arquivo teste aqui, ó, tá dentro da pasta imagens, tá vendo aqui em cima, ó, computador imagens. Se eu der um duplo clique nele, ele já vai abrir para você aquele documento que eu acabei de salvar. Tá? Portanto, gente, ó, você precisa saber disso porque você vai usar em outros programas também. Né? Como eu falei, o Windows Explorer ele é fundamental para você saber usar
o seu computador, tá? Passei para você o que tem de mais importante no Windows Explorer. É claro que tem outros recursos, tem mais algumas coisas ainda que a gente poderia trabalhar, mas eu acho que nesse momento iria só confundir sua cabeça. Mesmo assim, eu te passei muita informação, já tem mais de uma hora que a gente está aqui nessa aula. Tá? O que eu sugiro para você então? Ficou confuso? Esqueci como é que é aquele negócio de recortar, esqueci como é que renomeia. Volta no vídeo, gente, assiste de novo, né? Qualquer coisa você marca lá os minutos, tal, dos pontos que você mais usa no seu trabalho, para você poder revisar esses conteúdos aí, tá? E se você gostou, compartilhe essa aula com algum amigo seu, que às vezes pode ajudar uma outra pessoa também. Tá bom, gente? Muito obrigado, espero que você tenha gostado, que possa ter te ajudado essa aula e que você agora não tenha mais dificuldades ao precisar copiar um arquivo, gravar num pendrive, passar para uma outra pessoa ou trazer um arquivo para o seu computador e assim por diante. E se tiver alguma dúvida, manda para a gente aí nos nossos canais, que a gente vai ter prazer em responder ou através de um novo vídeo ou a gente manda uma resposta direto para você também. Obrigado.